reformado pentecostal, fica nesse vídeo aí que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A paz do Senhor Jesus, amados, aqui irmão Renato, voltando aqui no canal Hora Teológica para mais uma dica de livro, e um livro polêmico, hein? Um livro que divide opiniões. Mas antes disso, irmãos, fazer aquele pedido de praxe a vocês para dar aquela curtida no canal, se inscrever e acionar o sininho das notificações, ok? Ficar ligado também lá no Instagram, Renato_H Teológica, que eu estou sempre colocando algumas novidades que está vindo aqui para o YouTube, antes de notificar vocês. E o livro é esse aqui. O Batismo e os Dons do Espírito, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá? Da editora Carisma. E por que, irmãos, é um livro polêmico? Então, porque a história dele, da publicação, já é uma história polêmica. Todos sabem aqui que o Dr. Martyn Lloyd-Jones era um anglicano, reformado, calvinista, e à medida do percurso do seu ministério, ele mudou de opinião. Ele acreditava que os dons cessaram, né? Ele era um cessacionista, e quando mudou, na metade do seu ministério, ele começou a mudar essa perspectiva e começou a pensar em continuismo, que os dons operam normalmente como no período apostólico. Então isso deu bastante polêmica. Isso aqui é um resultado, irmão, de muitos sermões que ele, como ele era um galês, ele pregava na Capela de Westminster, na Inglaterra, né? E esses sermões aqui foram compilados. As duas filhas dele até fizeram uma exigência para quando fosse publicado esse livro, publicasse ele na íntegra, sem retirar nada. Então você vai ver aqui que a posição de um reformado, o que um reformado pensa e tal. Então, assim, ele não deixa brecha nem para um nem para um lado. É bastante equilibrada a posição dele. Eu vou mostrar para vocês aqui o número de páginas, tá? São mais de 400 páginas, irmãos. 447 páginas. O sumário. Os assuntos são bastante interessantes. Ele vai falar sobre o batismo com o Espírito e a regeneração, a certeza bendita, alguma coisa acontece, cheio do Espírito, a percepção da sua presença, alegria, amor, entendimento, a ousadia para falar, os dons que certificam, como agradar o Espírito, testar os Espíritos, discernimento da palavra, a garantia contra o engano, Jesus é o Senhor, buscando os dons, o controle de dom de línguas, o batismo com o Espírito e santificação, o selo do Espírito, né? Se eu for ficar falando muito aqui, vai entregar muito do livro. Então, assim, eu vou deixar um pouquinho de água na boca para os irmãos pegarem esse livro aqui, que ele é muito interessante. Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar, irmãos. Aqui na página, logo na página 60, ele já fala algo interessante. Ele é assim: ao lermos o 4º capítulo de Atos, também lembramos de como eles estavam orando mais uma vez, e novamente o Espírito Santo desceu sobre eles e o edifício tremeu. Mas no que diz respeito aos samaritanos, você se lembra do que houve um intervalo. Ou seja, ele faz uma distinção aqui, irmãos. Batismo e selo. Lá na frente ele vai falar a questão do selo. Ele vai falar que o batismo, né, qual é a posição de um reformado, né, de um calvinista, reformado em uma forma geral. O reformado ele acredita que o batismo com o Espírito Santo ele tem mais a ver com a regeneração. A partir do momento que a pessoa é regenerada, é convertida, ele é batizado, o Espírito vem e habita. É a posição reformada. A posição pentecostal é aquela posição da segunda bênção, né? A pessoa é convertida, o Espírito Santo habita, mas ele é necessário, no caso, né, participar de uma segunda bênção, né, usufruir de uma segunda bênção, por assim dizer. É o que aconteceu ali, se baseando ali no texto de quando Jesus sopra o Espírito, e lá à frente o Espírito vem para capacitar no dia de Pentecoste. Então são posições bastante diferentes, só que ele vai trabalhar nesse livro aqui de uma forma tremenda. E ele fala que a questão do batismo aqui, para receber, há um intervalo, né? Existe um intervalo, mas isso não é uma regra. Ele vai explicar. Pode ser que o batismo aconteça, né, momentaneamente, na conversão, ou posteriormente, de forma não tão distante da conversão, ou pode levar um bom tempo para a pessoa realmente especificar os dons depois do batismo, ou melhor, depois da conversão, né? Aí,
tem uma interessante também que ele vai aplicar na página 49, que ele fala sobre o batismo de João Batista, né, o batismo em águas, e também o batismo de Jesus. O próprio João Batista falando sobre isso, especificando que há um simbolismo do batismo de água para arrependimento, que é justamente simbolizando a conversão, e o batismo do Espírito, né? Vai vir um que é maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo, falando sobre Jesus. Então, ele usa esse texto aqui para fazer uma alusão que há realmente uma diferença de dois batismos. Isso, irmão, interessante, que é a posição de um reformado. Isso causou bastante frição na época lá, quando o Dr. Martin Lloyd Jones ele apresentou essa posição dele, essa mudança de posição, deu muito questionamento em relação a ele, foi muito questionado. Na página 310 tem algo também que é interessante para a gente debater aqui, irmãos. Olha só. Ele vai falar assim: da mesma forma, em Atos 19, o apóstolo Paulo, tendo pregado novamente a essas pessoas depois do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda teve que impor as mãos sobre ele e tal. Essa é a sequência. Quero destacar que você tem exatamente a mesma ordem aqui quando o apóstolo fala a estes Efésios sobre o selar. O que então é selar com o Espírito? Em quem também vós tendes nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse texto aqui citado é Efésios 1,13. Porque aqui ele vai fazer uma certa distinção entre selo e batismo. Ele fala que não é necessariamente, muitas pessoas não usam muito isso, mas o selo é justamente, tem a questão da propriedade, a propriedade exclusiva. Quando o Espírito Santo vem selar, ele vem autenticar que essa propriedade é minha. Então, tem mais a ver com a conversão. A pessoa que é realmente convertida, regenerada, transformada pelo Espírito, é propriedade do Espírito Santo, e assim como Jesus diz que não a perde. Então, isso é uma propriedade do selo do Espírito Santo, dos verdadeiros regenerados. E a questão do batismo é algo subsequente. Isso que o Dr. Martin Lloyd Jones fala, e que ele começa a crer muito depois no ministério, que o batismo é uma capacitação sobrenatural e espiritual. E ele vai também tratar no livro, irmãos, assim, ele vai bater dos dois lados, a ala reformada e pentecostal, que muitos falam que a autenticação do batismo com o Espírito é o dom de línguas. Ele fala que ele não descarta, mas ao mesmo tempo ele diz que isso também não é uma regra, né? Que, segundo também relatos e testemunhos também, há pessoas que são batizadas ou vão falar em línguas no instante do batismo e nunca mais vão falar, ou certamente não evidenciam o dom de línguas, que é algo que praticamente para muitos hoje é raro, né? E lá na frente ela vai desempenhar outros dons. Ele vai usar o texto lá que o Espírito Santo ele vai distribuir os dons a cada um como quer, né? Que distribui como quer e quando quer. Então não é uma certa regra o dom de língua, até porque ele vai falar que o dom de língua é um dom dos outros, o mais simples, porque é necessário de um complemento. Isso Paulo vai falar realmente, porque é necessária a interpretação. O dom de língua ele não edifica a igreja, edifica quem fala. Porque quem fala não sabe o que fala, mas sabe que está falando. Mas a interpretação ela serve para autenticar o dom de língua para edificar toda a igreja. Por isso que Paulo fala para aquele que ora em línguas, né, possa orar para que possa interpretar. Então, assim, o livro é magnífico. Assim, é bom conhecer uma outra posição, irmãos, o que vai falar sobre isso também. E ele vai falar sobre os dois lados, né, excessos e retidões por ambas as partes. Ele vai falar que a ala reformada devia realmente também pensar em não criticar certas experiências só porque alguns deles não têm certo tipo de experiências que outros têm, e falar que os outros, que esses dons não existam só porque não têm certo tipo de experiência. Um exemplo disso até falado no livro aqui, e eu lembrei até do John Piper, né, que o John Piper diz: eu não falo em línguas, creio nesses dons, não posso dizer que não exista só porque eu não os tenho outros. Isso não quer dizer que não seja batizado. Então, o batismo não é simplesmente só por causa do dom de língua, né? Claro que cada um tem a sua posição, e isso aqui é uma coisa que é enfatizada no livro. E ele vai falar dessa questão dos reformados precisam ter essas experiências, né? Não, claro, não chegar e usar como experiência, sendo tudo realmente real, verídico. E esse é o ponto que ele já vai para a ala reformada, que ele vai criticar a questão da ala reformada muitas das vezes
usar as experiências espirituais sem testar a própria, sem filtrar pela palavra, se aquilo realmente é verídico. E isso também já temos testemunho que acontece muito disso. Pessoas que dizem que têm uma experiência e quando você vai levar para a Bíblia, aquilo não está fora da realidade. Então, irmãos, olha, indico demais, assim, em questão de posicionamento, tanto o pentecostal, reformado, você vai ver realmente, mesmo sendo reformado, vai puxar a sardinha para o reformado. Não. Ele vai trazer um relato histórico bíblico bem equilibrado nas duas posições e chamando a atenção também das duas vertentes. Ele vai fazer um traçado equilibrando, tanto apoiando a ala reformada em questão de filtrar as experiências nas escrituras, como também a ala pentecostal das suas experiências que são realmente verídicas, até porque Martin Lloyd Jones se tornou continuista, então ele crê que os dons existem até hoje. Bem, queridos, fica com essa dica aí. Obrigado por ter ficado com a gente. Até o próximo vídeo.